Bem-vindos a mais um programa do 027 apresenta. Hoje, diferente. A gente conversa com o vereador eleito da cidade de Vitória, capital do Espírito Santo, Ailton Dadalto. Acompanhe. Eu estou aqui com o Ailton Dadalto, vereador eleito, muito bem eleito, com 5.208 votos. Ailton, conta para a galera de casa agora a respeito desse período que você está chegando, que são 100 dias de mandato. Isso. Qual é a sua experiência que você tem para compartilhar até o momento? Assim, a eleição foi um termômetro muito interessante para a gente avaliar o nosso perfil de trabalho, de seriedade, de comprometimento, como a gente enxerga a política. E a política não é só no momento que você está no mandato, é no momento que você está numa campanha, no momento que você está convivendo com as pessoas. Então eu entendi que o meu perfil foi um perfil que se coaduna com a vontade da população de Vitória. Foi uma votação que eu tenho que admitir que foi surpreendente, foi expressiva, 5.218 votos são muitos votos que a gente fala que a gente não consegue nem mensurar, mas o que me traz mais assim, satisfação e compromisso e responsabilidade é entender que as pessoas apostam num jovem que tem 30 anos de idade, mas que se preparou. Minha fala durante a campanha toda e durante a minha vida sempre foi que a política é um local de pessoas preparadas, que se dedicam e que precisam se dedicar cada vez mais a entregar boas políticas, a dialogar e principalmente a se preparar. A entender que a política é um local onde você tem que ter um preparo anterior para não ser qualquer coisa. Assim como qualquer outra profissão, a política é um local onde a gente tem que se preparar. Então eu entendo que o resultado da urna foi esse e, para além disso, a partir do momento que eu fui eleito, eu comecei a entender melhor qual era a dinâmica que eu queria construir com a minha equipe, com os eleitores, na verdade com a cidade de Vitória, porque a partir do momento que eu estou eleito, eu não sou mais de 5.218 pessoas que votaram em mim, mas de todas as 320 mil pessoas que moram na cidade e aproximadamente 1,5 milhão que convive aqui durante o dia. Então eu entendi que minha fonte de trabalho, minha relação seria de proximidade, de diálogo com a população, para que eu pudesse estar municiado de informações para criar políticas públicas que a gente já vem criando, Eu posso dizer do nosso comitê de apoio, que é um local onde eu dou oportunidade. Eu não, mas digo assim, onde a minha equipe está próxima à população e essa população que se inscreveu para estar num comitê desenvolvendo temas importantes para a cidade de Vitória. A gente fez a audiência pública sobre pessoas em situação de rua, que foi um pontapé importante numa política que é importante, num tema social que é talvez o mais falado hoje, junto com a questão de segurança pública. São temas que são pertinentes, mas eles não são a mesma coisa. Pessoas em situação de rua é uma coisa, segurança pública é outra, mas às vezes eles se chocam. E também entender o posicionamento mais técnico aqui dentro. O que eu quero dizer com isso? Eu evito, não quer dizer que eu não vá, mas eu evito entrar em pautas que não se coadunam com a cidade de Vitória. Pautas que são apenas para jogar para a plateia. Então, assim, se uma pessoa joga para a plateia, mas é técnico, é competente, está tudo ótimo. O problema é não ser relacionado uma coisa com a outra. Então, são essas diretrizes que eu trouxe para o mandato, tendo, claro, em vista que eu precisava de fazer uma dinâmica aqui que viesse atrelada à minha campanha, o que as pessoas queriam da minha campanha, as minhas propostas. Porque eu fui eleito para trabalhar da forma que eu era. Então, eu não posso, igual aquela brincadeira, a pessoa, o político muda. Para mim é o contrário, eu continuo sendo aquele cara atencioso, que responde, que despacha no celular o tempo todo, que atende as pessoas aqui, que se dedica, que tem isso aqui como um propósito de vida e não uma ambição por poder. O poder é uma consequência boa quando bem utilizado. Uma coisa que chamou a atenção da equipe do 027 foi justamente isso, foi a proximidade que você tem, mesmo sendo uma figura tão relevante, pública, a proximidade que você tem da sociedade, o fato de abrir o gabinete e atender pessoas de vários segmentos e estar disposto, de fato, a abraçar a sociedade. São 100 dias muito próximos da sociedade, concorda? São 100 dias que eu atendi, acho que mais de 400, 500 pessoas aqui no gabinete, tá? Isso eu tô te falando assim, com dados, eu tenho a minha agenda aqui. E assim, todo mundo que me pede agenda, eu atendo. Não tem ninguém que eu fale, isso aí não, porque não me interessa. Todo mundo, eu parto da premissa seguinte,
quer falar comigo, você tem o direito. Se eu vou poder atender o que você quer ou não, é uma outra história. Agora, quer me ligar, me manda mensagem, eu retorno, dou atenção para todo mundo. Às vezes a pessoa quer falar comigo hoje, às vezes eu não consigo, mas eu sempre tento dar um jeito de atender essa pessoa o mais breve possível. Assim, até a equipe me cobra isso, porque às vezes eu me desgasto. Porque eu atendo, assim, e claro que tem um dispêndio de energia para você atender as pessoas. Então é uma dinâmica complexa também. Porque ao mesmo tempo que eu atendo as pessoas no gabinete, outras pessoas querem que eu esteja na rua, no seu bairro, na sua residência, no seu problema. Eu, além disso, tenho 3 dias por semana que estou em sessão. De 8 às 13 praticamente, é o meu tempo que eu gasto com as sessões. Então, assim, além disso, eu tenho também os trabalhos que eu faço com os secretários do município para levar as demandas, levar a população, trabalho com as entidades, ordem de serviço, audiência pública, reunião com uma equipe que é importante, então eu preciso também ter um tempo para conversar com a minha equipe. Afinal, isso aqui é uma empresa, né? Eu estou prestando um serviço. Então, olha a dinâmica, né? E mesmo assim, eu nunca durmo sem responder todas as pessoas. Eu respondo, às vezes a devolutiva não é no dia, mas eu falo, olha, amanhã vou tratar desse assunto porque hoje não deu. Ou porque hoje a pessoa que era responsável por isso não pôde me atender. Mas eu sempre dou a devolutiva. Eu tenho como premissa que é o mínimo que eu posso fazer pelas pessoas. É claro, com esses 3 meses eu posso dizer também que você tem que ter um certo cuidado. Porque não adianta achar que você é um super-homem, né? Um X-Men. Eu brinco, né? E eu aprendi isso de uma pior forma. Semana passada eu passei mal por desgaste de trabalho emocional, físico, porque eu não estava parando. Eu falei, não, gente, eu preciso... Porque não adianta nada eu me triturar aqui de tanto atender, trabalhar, e no outro dia estar sem saúde. Então há uma necessidade de equilibrar. Mas eu nunca abro mão de atender todo mundo que quer falar comigo. Quer falar, vai falar. Dentro desse período que tem trabalhado já, beirando 100 dias, Claro. Você já levantou várias pautas interessantes. Uma delas chama a atenção da gente, que é estar na rua com as pessoas que precisam de cuidados mesmo, pessoas que estão na rua. Exato. É uma pauta muito relevante. O que você tem de projeto, o que você está desenhando, quais são as suas expectativas para esse público? Vamos lá, eu gosto de pontuar assim, não é um tema fácil, e se fosse fácil, estaria tudo resolvido. Primeiro que a gente lida com o ser humano. Pessoa em situação de rua é um ser humano como eu, como você. Mas existem necessidades urgentes, necessidade de médio prazo e necessidade de longo prazo. Qual é de curto prazo, de urgente? Tentar tirar a maior quantidade de pessoas da rua e dar dignidade a elas. De que forma? Aí vamos para as outras políticas. Eu preciso de dar abrigo, eu preciso de dar moradia, eu preciso de dar emprego, eu preciso de dar capacidade de resolutividade para que elas possam ser inseridas na sociedade, psicologicamente, capacitando elas para o trabalho, para o emprego. Então, o que a gente tem trabalhado são em várias frentes. E, claro, separar o joio do trigo, como eu falei ontem. Quem é criminoso é punir. Quem se porta como morador de rua, mas é criminoso, é punição. Quem quer sair dessa condição, mas tem dificuldade, a gente tem que dar todo aparato. E aí são várias frentes. Uma frente, trabalhar políticas públicas de moradia. Já tem um planejamento de criar um trabalho em conjunto com a prefeitura. Outro, tirar coisas que dão vício a eles. Carrinho de compra, quando eles utilizam esses carrinhos de compra para ficar recolhendo entulho, material, objetos de furto. Tirar, fazer uma campanha da guarda com a SEDEC, com a CAPES, que é a Associação dos Comerciantes de Supermercado. Um ponto. Outro ponto que eu acho importantíssimo. Campanhas educativas de não dê esmola, dê dignidade. Doe para a instituição que faz o trabalho de abordagem e que eles repassam essa verba para as instituições, como a Fazenda da Esperança, que abrigam essas pessoas e dão toda a capacitação, alimentação. Por exemplo, a gente está tentando trazer, a gente vai trazer um projeto de lei aqui que já existe em outros municípios, que é uma rede, que são várias políticas públicas em conjunto para atendê-los. E aí também criar algumas alternativas de educativo. Por exemplo, placas na cidade já existem. Por que você não bota ali, igual algumas cidades, canal de comunicação para que você quer doar e tirar essas pessoas da rua? Está aqui. Qual é a instituição credenciada aqui? São essas. Quem faz um trabalho aqui que está credenciado de essa instituição? Como é que eu posso ajudar? Equipe de abordagem, criar um núcleo de equipe de abordagem. Não só com uma pessoa da assistência social, mas com um psiquiatra, com a guarda municipal, com o Cine, que oferece emprego. A pessoa já sai de lá, eu preciso de um tratamento psiquiátrico, eu preciso de emprego, eu preciso disso, daquilo. Então eu já saio com um trabalho completo. Então são essas políticas que a gente está trabalhando a longo prazo, que eu acho que será, assim, daqui a talvez 2, 4 anos,
uma forma de erradicar essa situação. Uma coisa que me chamou a atenção na sua fala foi a parceria com a prefeitura. De que nível de parceria a gente está falando entre o prefeito Pasolini e o Ailton Dadalto, vereador? Olha, eu sempre gosto de brincar que as pessoas me enxergam como se fosse ele, né? A gente tem um link muito legal. E é verdade porque a gente tem uma relação de amizade e uma relação profissional muito boa. Eu sempre agradeço ele confiou no meu trabalho, eu trabalhei na gestão dele, mas eu sempre falo para ele, eu nunca escondo isso de ninguém, sou muito transparente. Ele sempre me atende porque eu sempre levo sugestão de política pública para ele. Eu nunca pedi no sentido de coisa pessoal para resolver a minha vida. Então, levei alguns eventos para eles importantes, alguns eventos que, assim, que mudaram e impactaram a cidade, como o Fórum Brasileiro de Cidades Inovadoras e Gestão Eficientes. Poxa, Vitória protagonizando um debate nacional e mundial. Eventos esportivos que trouxeram vários atores importantes que montaram escolinhas públicas aqui, que trouxeram equipamentos públicos para cá. Enfim, políticas macro de concessão, educação, projeto nessa questão dos carrinhos de compra, para a gente ter um ciclo completo ali, identificando quem está furtando o carrinho, como que vai ser. Então sempre foram políticas públicas que mudariam a cidade. Então, assim, qual a dificuldade minha com eles? Zero nesse sentido, porque ele me atendia, via que era uma boa indicação e tocava. Uma que eu dou de exemplo que foi magnífico. Tem um cidadão que me ofereceu a Olimpíada de Empreendedorismo para ensino público, para os colégios públicos aqui do município. Os meninos seriam convidados, foram e participaram para produzir startups, né? Produzir aplicativos para, de alguma forma, impactar de uma forma empreendedora. Então foram 2 aplicativos que foram criados e foram premiados nacionalmente. E eu que fiz esse diálogo para trazer essa política pública para a cidade. Os meninos tiveram a oportunidade de apresentar esses aplicativos para grandes empresários do Brasil. Fizeram uma dinâmica impressionante, tornaram com certeza muito... a juventude hoje está crescendo muito mais, tornaram-se jovens muito mais dinâmicos, que entendem de empreendedorismo por conta disso. Então, quando eu levo essa sugestão para o Lourenço, as pessoas, poxa, o prefeito te atende, eu falo, o que eu levo para ele é política pública. Eu não levo um pedido meu, uma vontade minha. E assim, eu também sou da política. Há necessidades de fazer pedidos, mas é para a política, é para o mandato, não é para o Ailton Dadalto. Por isso que essa minha relação com o Lourenço é tão dinâmica. Eu falo que, às vezes, também ele tem as suas limitações, então não é tudo que eu peço ele vai resolver. Porque é um ser humano como qualquer outro. E eu gosto de transparecer, eu estou até falando aqui para você, porque talvez seja replicado. O tempo da política, o tempo da política pública, o tempo da gestão pública não é o mesmo que a gente quer, infelizmente. Isso é a dinâmica de 1000 anos atrás. Então, é necessário que as pessoas tenham paciência, porque a gente está criando um novo ciclo político de gestores, né? Por isso que eu falo que essa dificuldade das pessoas compreenderem também às vezes atrapalha um pouco o nosso trabalho. Falando em limitações do político, Claro. O que já te chamou a atenção de você não conseguir resolver por causa de limitação? Existe já algum ponto que você quer ressaltar? Uma boa pergunta, assim. Existem limitações, principalmente quando os pedidos são pessoais. E todo pedido pessoal, às vezes ele é justo, mas às vezes ele não é possível. E a gente é legislador, a gente fiscaliza, legisla e propõe políticas públicas, a gente não executa. E a grande dificuldade do vereador hoje, eu acho que a grande dificuldade de quem faz parte do legislativo é passar para o munícipe, passar para o cidadão que quem executa é o município, quem executa é o Estado, quem executa é a União. Então, às vezes um pedido não é algo que eu consiga concretizar. E às vezes a pessoa, mas você não está fazendo nada. Não depende de mim. Eu faço o que eu posso, intermediar, indicar, criar sugestões, fazer um projeto de lei, mas não obrigatoriamente eu tenho que ser escutado. Eu falo muito isso. A pessoa que está lá no executivo, ela foi eleita para tomar a decisão. Então não sou eu, um vereador que também foi eleito para sugerir, querer obrigar alguém a executar. Então essa é a dificuldade das pessoas entender que entre o pedido e a execução há um trâmite natural das coisas. A gente quer vencer a burocracia, a gente quer vencer esse tempo que às vezes é muito maior do que as pessoas esperam, mas assim, o que eu sinto mais limitação é a população criar cada vez mais consciência do trabalho de cada político, de cada setor e do que a gente faz e deixa de fazer.
Eu acho que assim, se uma coisa pudesse ser mudar na sociedade, seria essa parceria com a sociedade para que ela entenda as nossas limitações. E o que E rapidinho, eu não quero assim, criar uma cortina de fumaça para não precisar de trabalhar. Pelo contrário, eu quero que assim, as pessoas entendam para me ajudar a entregar mais. Essa que é a grande questão. Eu ia ressaltar sobre o cargo legislativo, mas tem muitos do legislativo que utiliza a parte executiva para poder angariar votos. Exato. Então, por exemplo, eu vou fazer e acontecer, mas o cara está sendo candidato para um cargo do legislativo. Qual a sua opinião sobre esse assunto? Assim, eu acredito que primeiro a gente precisa mudar a cultura geral no sentido de estar bem claro. Inclusive é uma visão que eu tenho que logo na infância existe a necessidade de ensino da Constituição, existe a necessidade de ensino de direito político, existe uma necessidade de ensino de alguns temas que a criança precisa de crescer já sabendo, ao tempo. Tão importante quanto matemática. Porque quem muda a sociedade são os políticos. Então a pessoa precisa entender. E aí, partindo dessa premissa, eu vejo que, por ainda não chegar a essa etapa, muitas das pessoas se utilizam do desconhecimento, porque ninguém é obrigado a saber algo que não teve como conhecer antes. Se você não foi ofertado para aquela pessoa, como é que eu vou obrigá-la a saber? Então, as pessoas se utilizam muitas das vezes desse desconhecimento para dizer algo que não é verídico, mas quem vai comprovar que não é, às vezes não sabe. Então, isso às vezes me incomoda, tanto é que no meu projeto, no meu plano de mandato, tudo que está lá é função e competência do legislativo. Porque também se você der um chat GPT da vida, um Google da vida, você vai ver que não é a função do legislativo. Você pode dizer, eu irei propor, eu irei indicar, aí ok. Agora, eu irei entregar. Não tem como, você não entrega. Eu fiz a poda de árvore, não fui eu que fiz. Eu tapei um buraco, não fui eu que tapei, eu indiquei. Eu entreguei uma escola, não fui eu que entreguei a escola, eu fiz a indicação para que fosse construída uma unidade de saúde aqui. Pô, importante o papel do vereador em localizar onde precisa a necessidade, não é ele que executa. Importante isso. A sua experiência hoje, completando 100 dias, você já tem uma expectativa de mandato, como vai ser, o que você está desenhando até o final? Importante a gente utilizar os 100 dias para ajustar a roda, a direção. Eu tenho uma expectativa de ter um mandato muito técnico, de entregas de políticas públicas de longo prazo, que não é de um dia para a noite, né? Uma coisa é um projeto, outra coisa é um programa, que dura para sempre, praticamente. Então a minha ideia é criar aqui projetos de leis, ou indicações, ou políticas públicas, que irão, como a gente estava conversando sobre pessoas em situação de rua, que irão se perdurar aí, se perpetuar, para que a gente possa ter essa política todos os anos sendo repetidas. Isso é importante, porque eu trabalho nos 3 campos. No campo do curto prazo, poda de árvore, tapa-buraco, tudo que você imaginar. O que é importante? Uma vaga num colégio que a criança está sem estudar, vaga no hospital que a criança precisa. Isso é importante, mas isso não é o principal. O principal são as políticas de longo prazo. Por exemplo, se está faltando vaga, então eu tenho que trabalhar para criar novos hospitais, para eu melhorar a qualidade dos servidores, para eu ter mais concursos para mais servidores, para eu fazer mais parcerias com a iniciativa privada para atender melhor. Isso que eu tenho de visão, é isso que eu quero entregar para a sociedade. Como eu te disse, estudar como é que a gente pode melhorar a gestão dos parques, praças, escolas, da saúde. Concessão, parceria do setor público com o privado, que é uma das minhas principais bandeiras. Trazer tecnologia agregada a várias outras instituições, por exemplo, segurança pública, reconhecimento facial, identificação de gente. Então essa é a minha visão de mandato, eu quero entregar isso. Tanto é que, para finalizar essa parte, a gente está lançando a Frente Parlamentar da Reforma Tributária, que Vitória será muito modificada pela reforma tributária. E se a gente não estiver preparado, vamos ter problemas. E é a longo prazo. É para isso que você está aqui, para estarmos preparados. Para estarmos preparados. Ailton Dadalto, obrigado por esse momento. Referência como vereador aqui na cidade de Vitória, capital do Espírito Santo, uma responsabilidade gigantesca. E eu agradeço pela sua atenção e pelo seu tempo. Eu que agradeço e assim, tenho muita felicidade em ter esse privilégio de conversar com vocês, admiro o trabalho, conhecemos aquela época, mas acho importante e valorizo muito esse trabalho de trazer informação, de saber que não é o Ailton, é quem senta nessa cadeira e em algum momento tem um papel importante e dar voz a essa pessoa faz a diferença. Isso que você está fazendo também é política pública. Isso
Isso é importante. O papel de vocês é extremamente importante e a gente precisa. Então, por isso que eu agradeço e reconheço muito, elogio muito o trabalho de vocês, que vocês merecem. Obrigado. Valeu, meu amigo.